Olá, gente. Desculpe a demora para gravar essa segunda parte do nosso vídeo. É que durante esse tempo aqui eu quis dar uma estudada para realmente falar o que é o certo, né? E para isso eu utilizei esse livro aqui do Michel Pagliossi, Entrarei no Altar de Deus, que ele dá exatamente a visão do que é a liturgia e dos passo a passo das missas concelebradas, missas para crianças. É um livro muito interessante. E também eu peguei dos documentos a instrução geral do Missal Romano e a instrução Redemptione Sacramento, para mostrar também que isso não é coisa de antiguidades ou coisa. A Redemptione Sacramento foi escrito em 2004. Então, por isso que foi a demora nessa segunda parte. Mas vamos lá pro vídeo. Bom, mas antes da gente entender o que é cada parte da missa, é importante a gente ter em mente o que é a liturgia. A Igreja Católica, ela possui uma memória, e essa memória ela se dá na liturgia, que é toda a teologia, toda a tradição da Igreja acerca desses 2000 anos colocadas em prática, através de orações, de ritos, de símbolos. E reconhecer e entender esse valor da liturgia é muito importante para evitar que a gente não caia em um rubricismo ou um legalismo exagerado, mas também não caiamos numa displicência e até em abusos litúrgicos, né? Praticar uma fiel liturgia, ela é, na verdade, um compromisso que a gente tem com os católicos de todos os tempos, né? Desde dos primeiros cristãos, e também com os católicos de todo mundo que praticam a mesma liturgia. Para exemplificar isso, vamos fazer uma analogia. E essa analogia foi feita por Romano Guardini no livro Espírito da Liturgia. Imagine um jogo de xadrez. Nele existem regras que o identificam como xadrez. Por exemplo, o cavalo só anda em L. Bom, mas você pode querer que o cavalo ande em diagonal. Tá, faça o cavalo andar em diagonal, mas vai deixar de ser xadrez. E assim é na missa, na liturgia. Existem aspectos que, por mais que a gente queira, por mais que a gente ache que fique mais legal, que fique mais bonito, não devem ser adotados na missa, porque vai deixar de ser a missa. E isso foi feito numa tradição de 2000 anos de evolução. E aí você pode perguntar, tá bom, mas existem algumas regras que são tão pequenas ou banais, para que eu vou precisar seguir retamente? E aí a resposta está em Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz que aquele que é fiel nas coisas pequenas, também serão nas coisas grandes. E aquele que não é fiel nem nas coisas pequenas, quanto mais será nas grandes. Então, você pode pensar, mas por que eu tenho que ajoelhar em tal momento? Ou então, vou dar uma mudadinha nesse hino aqui só para ficar mais bonito. Mas se você não é capaz de seguir nem o que a igreja pede para você seguir nessas coisas pequenas, e quando ela pedir algo maior de você, será que você vai estar preparado para fazer? Bom, sabendo disso, vamos agora ao passo a passo da missa. E vamos dividi-la em 5 partes, para ficar mais fácil de entender. A primeira parte são os ritos iniciais, que começa com a antífona de entrada, que acompanha a procissão de entrada do padre e dos ministros, seguida de uma saudação inicial com o sinal da cruz, e depois vem um momento de recolhimento e arrependimento, que serve para limpar o nosso coração, para depois recebermos Jesus. É importante lembrar que esse ato penitencial, ele não tem caráter sacramental que tem na confissão, ou seja, o ato penitencial ele não substitui a confissão. Os pecados graves devem ser só perdoados na confissão. E existem algumas fórmulas para se realizar esse ato penitencial. Por isso que às vezes, depois do ato penitencial, se reza o Kyrie, né, que é o Senhor Piedade. Gente, imagine que nós estamos numa cerimônia oficial em que vai ser cantado o hino nacional. As pessoas estão dispostas certinho,
todos de pé, esperando começar o hino. E na hora que vai começar, começa a cantar lá: Brasil, mostra sua cara. Uma música do Cazuza. A gente vai estranhar, né? Porque embora essa música fale do Brasil e às vezes até de maneira mais real ou então de uma melodia que te agrada mais, aquele não é um hino nacional. E assim também é no hino de louvor. Não é só porque a música tem glória ou alguma parte parecida com o hino de louvor que ele deve ser usado nesse momento. O Glória que nós cantamos nesse momento, ele foi composto no século III e é presente em alguns missais desde o século IV. E então a gente não pode mudar essa letra e essa riqueza da nossa igreja só porque a gente acha mais bonito esse outro ritmo ou essa outra letra. O certo é aquela: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, você pode alterar um pouco a melodia, tudo, mas a letra tem que ser aquela lá. E isso cai naquilo lá. Se você não consegue nem seguir o hino que a igreja nos propõe durante todo esse tempo, quanto mais vai seguir quando ela lhe pedir algo a mais, entendeu? Bom, os ritos iniciais terminam com a oração da coleta, onde todos os fiéis são chamados a colocar a sua intenção para a Santa Missa. Logo depois, começamos com a segunda parte, que é a liturgia da palavra, que englobam as leituras, o salmo responsorial, o evangelho, a homilia do padre e a oração dos fiéis. Aqui é Deus que fala conosco, através da Sagrada Escritura e através do sacerdote, que vai fazer a homilia. Então, é de suma importância que a gente esteja prestando atenção, porque ali é realmente Deus que está falando com a gente. Em seguida, vamos começar com a terceira parte, que é a parte mais importante da missa, que é a mesa eucarística. Essa parte ela é tão importante que nos primeiros séculos, os não batizados, os catecúmenos, eles não podiam participar dessa parte, porque eles não estavam preparados para isso. E veja que eu não estou falando do rito da comunhão, eu estou falando da hora da consagração, onde se dá a transubstanciação, onde o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver como que isso se dá. Bom, para explicar a transubstanciação, dava pano para manga. Isso daí a gente ia entrar em assunto filosófico de substância, aparência, assim. Mas de maneira resumida, a gente pode usar a própria palavra de Deus, que em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso ela produz o efeito que ela representa. Alguns santos teólogos diziam que quando Jesus, por exemplo, chegava e falava: a paz esteja convosco, realmente as pessoas que ouviam aquilo ficavam em paz, porque a palavra dele produzia o efeito que ela significava. Por essa razão, quando no Gênesis Deus fala assim: se faça a luz era feita, porque a palavra produzia o efeito que significava. Então, passando isso para a missa, quando a gente fala que o padre está agindo in persona Christi, quer dizer que quando ele fala: isto é o meu corpo, aquele pedaço de pão realmente se torna um pedaço da carne de Jesus, o corpo de Jesus. E aquele vinho, isto é o meu sangue, se torna realmente o sangue de Jesus. A substância é o sangue de Jesus. Bom, então aqui nós temos realmente o ápice da Santa Missa, que é a transubstanciação. Como a gente viu na primeira parte, a missa não é apenas um banquete onde somos chamados a cear. Ela é também, mas ela é mais que isso, ela é um sacrifício. E esse sacrifício, ele se torna real nessa parte da consagração. Então vamos voltar ao nosso roteiro, né? A liturgia eucarística, ela começa com as ofertas, né? A apresentação das oferendas.
que antigamente ela tinha um símbolo mais prático, onde os fiéis levavam realmente as ofertas dele, que era, né, o que eles plantavam, né, o que eles colhiam lá, eles levavam na oferta. Hoje em dia a gente não tem mais esse costume, porque nem todo mundo que planta o que come, assim. Então a gente transformou isso na oferta em dinheiro, mas principalmente na oferta de vida, na oferta das suas intenções, na oferta do seu louvor a Deus. Após a apresentação das oferendas, nós começamos a oração eucarística com um prefácio, que nos introduz ao tempo litúrgico e à festa dos santos, se for o caso. Logo após o prefácio, nós temos o santo, que também segue a mesma regra do Glória. Existe já uma letra estabelecida, que foi tirada da Bíblia, do livro de Isaías e do livro de Apocalipse. Então a gente não pode mudar nosso bel prazer ou porque acha outra letra mais bonita. Após o santo, a oração eucarística, existem várias, e o padre escolhe a que melhor se adequa, né, ao dia da missa. E logo depois começa o rito da comunhão. Inicia com a oração do Pai Nosso. Obviamente, é até absurdo falar isso, mas o Pai Nosso, ele tem também a oração certa, que Jesus nos ensinou, está na Bíblia, né? Não podemos mudar essa letra. Depois temos a oração e a saudação da paz, que não significa que a gente tem que cumprimentar também a igreja inteira, né? Basta a gente saudar a pessoa que está do nosso lado, porque logo após isso já temos o Cordeiro de Deus, que é rezado pelo sacerdote, ou então cantado pelos músicos, né? E aí chegamos à comunhão. No rito da comunhão é importante a gente ter em mente a dignidade do ato que está por ocorrer. Deus está se dando a nós. Então, por motivo de segurança, para evitar acidente, né, que a partícula caia no chão, ou então que alguém pegue e saia da igreja com ela e faça alguma coisa má, a igreja nos recomenda que nós tomamos ela na boca. Mas existem casos, por exemplo, na nossa diocese de São José dos Campos, que durante o inverno, para evitar que se espalhe doenças, vírus, bactérias, a Santa Eucaristia ela é distribuída nas mãos. Mas mesmo independente do jeito que você vai receber, é importante que sua disposição seja sempre de uma maneira segura e reverenciando aquilo que está sendo dado a você, que é o próprio Deus. Bom, depois da comunhão, nós temos a última parte, que são os ritos finais, que começa com a oração pós-comunhão, os recados, né, os avisos, e a bênção final. É importante que a gente fique até o final da missa, porque, primeiro, por motivo de respeito a Deus, ao Padre e às pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes é chato, né? A pessoa tá querendo ver lá e você tá passando na frente e indo embora. Bom, gente, essa segunda parte é isso. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais e evitar que a gente cometa alguns erros.